Bom dia, na paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 7 de Ezequiel. E nós vimos então, aí o início de Ezequiel, o chamado. Vimos principalmente então que a partir do capítulo 4, Deus começa então a usar Ezequiel para falar ali, para dar os seus juízos, a sua profecia para o povo de Deus, para Israel e Judá. Vimos isso no capítulo 4, vimos no 5 e no 6 juízos muito específicos sobre a idolatria de Judá, sobre a idolatria de Jerusalém, vários juízos inclusive. E aí no capítulo 7 é o basta, Deus avisando que vai ter um momento do basta. Então, no capítulo 7, nós vamos ver Deus avisando sobre o basta de Deus, o dia do chega, como eu falo. Lembrando, então vamos, nós precisamos estar muito cientes, porque aqui no capítulo 7 algo acontece de muito diferente. Ezequiel estava no cativeiro, lá na Babilônia. Há estudiosos que falam que ele foi na primeira turma, outros estudiosos falam que ele foi cativo na segunda turma. Eu tendo mais para que ele foi na primeira do que na segunda, e na primeira turma foi também Daniel e seus amigos. Então, embora eles tenham ido nessa primeira turma, Daniel e Ezequiel tinham uma diferença de idade aí. Possivelmente Ezequiel tinha o dobro da idade de Daniel quando foram para o cativeiro. Tá? Daniel foi levado ali para servir no palácio, Ezequiel não. Então, embora estivessem no cativeiro no mesmo período, eles devem ter tido pouco contato, tá? Isso é uma curiosidade. Então, Ezequiel lá no cativeiro, Deus o usa para falar com os cativos, mas entendo que também com a parte de quem ficou em Jerusalém. Nós vamos ver isso mais para frente, como é que acontece. Ezequiel estava lá no cativeiro e Deus mostra para ele as coisas. Mesmo ele estando lá, então, ele sabe, tem ciência através de Deus do que está acontecendo em Jerusalém. Mas no capítulo 7, Deus mostra para Ezequiel o dia do basta, o dia do fim de Jerusalém, mas Deus mostra para Ezequiel alguns anos antes, 4, 5 anos antes do acontecido, assim como Deus estava mostrando para Jeremias. Deus então mostra para Ezequiel. Versículo 1, depois... Então depois do que? Depois das profecias do 5 e do 6, sobre o juízo contra a idolatria, contra os idólatras de Jerusalém, de Judá. Deus dizendo, que vai destruir todos os altares idólatras, os montes, todas as coisas que não agradavam a Deus. Deus vai destruir pela espada, ou seja, em guerra. E já sabemos que é o exército babilônico que vem e destrói. Então depois disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: e também tu, ó filho do homem, dize: assim diz o Senhor Deus a respeito da terra de Israel. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Veja, Ezequiel já tinha profetizado, Jeremias estava profetizando e o povo não deu ouvidos, o povo não se arrependeu. Então Deus fala o quê? Não se arrependeu, o fim vem. Agora vem o fim sobre ti, e sobre ti eu enviarei a minha ira, e te julgarei de acordo com seus caminhos, e sobre ti trarei todas as tuas abominações. Deus usando Ezequiel para profetizar sobre Jerusalém. Versículo 4. Assim diz o Senhor Deus: um único mal eis que vem. E esse mal é o que? Aqui. Esse mal aqui do versículo 4, e aí acompanhe na sua Bíblia, como é que está aí? Versículo 5, eu falei, 5, vem o fim vem. O 5, assim diz o Senhor Jeová: um mal, eis que um só mal vem. Então, que mal é esse? O exército da Babilônia. Versículo 6, vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Então, essa repetição, tanto no 5 como no 6, falando, o mal vem, o fim vem, vem o fim, essa repetição é para deixar claro a urgência e a rapidez com que esse fim vem. Versículo 7. Amanhã chegou para ti, ó habitante da terra. O tempo chegou. O dia da dificuldade está próximo, e não o som
da alegria das montanhas. Então toda a alegria que tinha em Jerusalém, ela se acabará no dia do fim. Então o capítulo 7 todo, ele vai ser sobre Deus mostrando para Ezequiel que o dia do fim chega, que Deus já anunciou, que Deus revelou, que Deus falou sobre juízos, e mesmo assim o povo não se arrepende. Então Deus fala, olha, não tem arrependimento, então eu vou trazer o fim para Judá e Jerusalém. Né? Que esse fim é o quê? Esse mal, falado aqui no versículo 5, é a invasão da Babilônia. Aí o versículo 7. Vamos ver o versículo 7 em diante, as coisas se mostram, né? Deus mostra para Ezequiel como vai ser difícil esse tempo do fim para Jerusalém, que é o cerco. Nós temos visto bem nos últimos dias, que é o cerco e o dia da invasão. Amanhã chegou para ti, ó habitante da terra. Versículo 7. O tempo chegou, o dia da dificuldade está próximo, e não o som de alegria das montanhas. Ou seja, aquela alegria do povo de Israel, as festas e tudo que eles faziam, não ia mais acontecer, ia chegar ao fim. Versículo 8. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira sobre ti, e te julgarei segundo os teus caminhos, e sobre ti porei todas as tuas abominações. Versículo 8, então, dá uma olhadinha no versículo 3. Compare na sua Bíblia o 8 e o 3. Ele é muito parecido, o 8 e o 3, e justamente essa repetição é muito encontrada no Velho Testamento em muitas passagens, e essa repetição é justamente para mostrar a severidade do que ia acontecer. E o meu olho não te poupará, nem terei piedade, conforme os teus caminhos e as tuas abominações que estão no meio de ti. Assim te pagarei, e sabereis que eu, o Senhor, é que firo. Aí o versículo 10. Eis aqui o dia, eis que vem, amanhã já veio, a vara já floresceu, a soberba já reverdeceu. Essa vara falando de Nabucodonosor, que estava pronto para atacar. Essa soberba é orgulho. Dá uma olhadinha na sua Bíblia, acompanha aí, versículo 10. Versículo 11. A violência se levantou como uma barra de impiedade, nenhum deles permanecerá, nem da sua multidão, nem do seu rumor, nem haverá lamentação por eles. Vem o tempo, o dia aproxima-se, não se alegre o comprador, nem se entristeça o que vende, porque a ira está sobre toda a multidão deles. Versículo 13. Porque o que vende não tornará a possuir o que foi vendido, ainda que esteja entre os viventes, porque a visão sobre toda a multidão não tornará para trás, e nem ninguém fortalecerá a sua vida com a sua iniquidade. Então o que o povo estava lá em Jerusalém achando que ia continuar fazendo as coisas, ia continuar negociando, que tudo ia continuar, porque eles criam. Eles acreditavam que assim como Deus tinha livrado Israel de muitas outras opressões, que Deus ia mais uma vez livrar. Só que nós vemos que Deus aqui, com a invasão da Babilônia, estava dando um basta. Não ia acontecer isso dessa vez. E aí do versículo 14 em diante, nós temos então um relato, né, Deus mostrando para Ezequiel o que realmente ia acontecer com o povo, né, morte e sofrimento. E aqui no 7, então, eu quero ler o 15. A espada está fora, e dentro a peste e a fome. Veja bem, quem acompanhou aqui as lives sobre Jeremias, e quem não acompanhou, assista, vai entender muito bem o versículo 15. O versículo 15, para quem acompanhou as lives de Jeremias, o versículo 15 é quase que autoexplicativo. Olha só, a espada está fora. Sabemos que no cerco de Jerusalém, o exército babilônico ficou então do lado de fora dos muros. Então a espada está fora. E pelo exército estar acampado ali, né, naquela região, o povo não conseguia sair para pegar lenha, o povo não conseguia sair para plantar, para colher frutas, para nada. Ficaram no cerco, lá dentro. E conforme ficaram lá dentro e não podiam sair porque o exército estava aqui, que aqui no versículo 15 é a espada, o povo então começa a sofrer escassez e começa a passar fome. Então olha só, a espada está fora, e dentro a peste e a fome. Quem estiver no campo morrerá a espada. Por quê? Porque o exército pega e mata. E quem estiver na cidade, a fome e a peste o devorarão. Por quê? Porque vão passar fome. Veja, né? Eu sempre falo assim, você não está entendendo uma parte da Bíblia, continue lendo, porque mais na frente você vai começar a entender.
nós precisamos ter paciência e continuar a leitura, né? São 31 mil versículos, são 66 livros, é bastante coisa. Mas veja, né, como o 15, me digam, o 15 não está fácil de entender? Depois a gente vê Jeremias, vê tudo que foi o cerco de Jerusalém, em Lamentações, tudo que o povo passou. No capítulo 7 ele fica bem mais fácil da gente entender, porque é Deus mostrando para Ezequiel 4, 5 anos antes das coisas acontecerem. E nós vimos que isso efetivamente aconteceu, né? Versículo 16: e só os que dele escaparem, escaparão, e estarão pelas montanhas como pombas dos vales, todos lamentando, cada um por causa da sua iniquidade. Todas as mãos se enfraquecerão, e todos os joelhos serão fracos como água. Por que se enfraquecerão? Por conta de toda essa situação do cerco. Eles se cingirão de sacos e o terror os cobrirá, e haverá vergonha em todos os rostos e calvície sobre as suas cabeças. Dando a entender que no último momento ali o povo então vai fazer essa ação de tentar mostrar, né, um esforço para se arrepender, mas vai ser tarde, porque já foi decretado o dia do basta. E vai ser tarde também, porque a gente viu lá com Jeremias que o povo não se arrepende de verdade, né? De coração mesmo. É um arrependimento baseado em ações externas. Então o povo aqui em Jerusalém, eles não estavam com esse arrependimento sincero, eles estavam com ações de arrependimento, que nessa época era se vestir de saco, colocar cinza na cabeça, até colocaram alguns ídolos para fora de casa, mas aquilo que estava no coração não foi colocado para fora. Deus queria uma mudança de coração. Em Jeremias nós vimos isso e vamos ver aqui em Ezequiel. Deus falando, eu não quero um coração de pedra, eu quero um coração de carne. Vamos ver Ezequiel falando isso. Então, um arrependimento que não era um arrependimento de verdade, aqui do povo de Jerusalém. Versículo 19: eles lançarão sua prata pelas ruas e o seu ouro será removido. Nem a sua prata e nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não fartarão suas almas, nem encherão as entranhas, porque isso foi o tropeço da sua iniquidade. Aqui, né, esse prata e ouro que está falando aqui, se refere ao que eles usaram para fazer os ídolos, para fazer ali as idolatrias. E eles colocaram isso tudo fora, então dizendo, estamos nos arrependendo. Só que Deus mostra que não é um arrependimento de verdade. Versículo 20. Então agora do 20 em diante, do 20, 21, nós vamos ver um pouquinho sobre o templo, então, o templo de Salomão, que aconteceu ali com o templo. E quanto à glória do seu ornamento, ele a pôs em magnificência, mas eles fizeram nelas imagens das suas abominações e coisas detestáveis. Então eu as tornei para eles como uma coisa imunda. Aqui a glória do seu ornamento, magnificência, está falando então do templo de Deus, né, a casa de Deus ali. E coisas detestáveis que colocaram ali no templo foi justamente ali os ídolos que foram colocados ali no templo. Versículo 21. E será entregue nas mãos dos estranhos por presa e por despojo aos ímpios da terra, e eles a profanarão. E também o meu rosto desviarei deles, e eles profanarão o meu lugar oculto, porque os saqueadores entrarão nele e o profanarão. O lugar oculto é o Santo dos Santos, é o lugar santíssimo, ali no templo, é onde ficava a arca, é onde o sacerdote só entrava uma vez por ano. E os caldeus, os babilônios, vão entrar lá e vão profanar, eles vão destruir tudo, eles vão pegar lá o que eles encontrarem e levarão para a Babilônia. Vamos lá para o versículo, então, do 23 em diante, vai falar do 23 ao 27, e vai falar desse derramamento de sangue que vai ter em Jerusalém. Então eu quero ler aqui o versículo 25. Vem a destruição, e eles buscarão a paz, mas não haverá nenhuma. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor. Então eles buscarão uma visão do profeta. Eles quem? O povo lá em Jerusalém. Mas a lei do sacerdote perecerá, e também o conselho dos anciãos. O rei se lamentará, e o príncipe estará vestido de desolação, e as mãos do povo da terra ficarão conturbadas. E eu lhes farei conforme o seu caminho, e de acordo com seus merecimentos os julgarei, e eles saberão
que eu sou o Senhor. Veja, o rei se lamentará. Que rei que estava lá? Zedequias. Vimos que ele era fraco, né? Um rei fraco, um rei que no dia que o negócio pegou, ele fugiu, largou o povo lá sozinho e fugiu. Bom, então aqui o capítulo 7 é Deus mostrando para Ezequiel esse fim, então, das coisas. Vamos lá para o capítulo 8. Então, o capítulo 8, ele acontece um pouco depois ali do 7, mas ali no mesmo ano, tá? Alguns meses depois, mas no mesmo ano. E ainda, então, pouco menos de 5 anos da tomada de Jerusalém. E aconteceu que no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, quando eu estava assentado na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali caiu a mão do Senhor sobre mim. Esse 6º ano, então, é 6º ano no cativeiro, e um pouco menos de 5 anos antes da destruição, então, de Jerusalém. Vamos dizer que a segunda visão, né, de Ezequiel, porque se nós olharmos como que em termos de visão que ele está falando, começou lá no capítulo 1, aqui é outra, então vamos dizer assim, né, vamos entender, ou a segunda de uma série de visões, e aí do capítulo 8 vai até o capítulo 11, isso, o 8 e o 11, eles são juntos, tá? Acontecem exatamente em sequência. E o 8, ele vai mostrar, então, para Ezequiel, exatamente, ou de forma mais específica, sobre o templo do Senhor, o que estava acontecendo lá. Que começou, né, aqui no capítulo 7, do 20 em diante, Deus já mostrou algo já ali sobre o templo em Jerusalém. E aqui no capítulo 8 vai ser mais específico. Então, o versículo 1. E aconteceu que no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, quando eu estava sentado na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali caiu a mão do Senhor Deus sobre mim. E então olhei, e eis, então vamos lá. Ezequiel, estou falando bastante isso, tem muita alegoria, muitas metáforas, e nós precisamos prestar atenção. Porque tem gente que fala, né, literalmente, mas Ezequiel ele é muito cuidadoso na escrita, e ele sempre escreve como? Descrevendo da melhor forma que ele, como ser humano, consegue o que ele está vendo. São visões. E então olhei, e eis uma semelhança como o parecer do fogo. Versículo 2. Desde o aspecto dos seus lombos e para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como um aspecto de um resplendor, como a cor de âmbar. Então ele viu como que um homem, a semelhança de um homem, e era, né, ali aquela cor com um aspecto, com uma semelhança, com um parecer de fogo. E quem é que ele estava vendo? Era o próprio Deus de Israel. Agora, ele não via Deus exatamente, porque sabemos que o ser humano não pode ver Deus, não enquanto estivermos aqui. Não aguenta a glória, a santidade de Deus. Então ele fala como é que ele estava vendo algo parecido com fogo. Por quê? Porque Ezequiel sabia que não era fogo, né? Mas ele está falando como, semelhante, parecendo. E ele, então, Ezequiel vê Deus, estende a mão, a forma de uma mão, tá bom? A forma de uma mão. E me levantou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém nas visões de Deus, até a entrada da porta do pátio interno que olha na direção do norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. Vamos lá, o que é essa imagem dos ciúmes? É uma idolatria, provavelmente Azirá ou Azerá, que foi colocada ali, né, num pedestal ali por algum rei anterior, possivelmente lá Casias, né, em algum momento foi colocado ali. Né, a gente pode dizer vários momentos aí. Josias veio, tirou todos os ídolos, os filhos colocaram depois, enfim, tem várias possibilidades aí, que nem vem aqui ao caso. E que se fosse importante saber exatamente que rei que colocou, quem que colocou isso daqui, estaria escrito com certeza.
Mas vamos ver o versículo 4, que é importante. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança da visão que eu tinha visto na planície. Ezequiel fala, né, que ele estava ali sentado na casa dele e ele tem então uma visão e Deus vem e se apresenta ali e o Espírito Santo, né, Deus levantou pelos cabelos minha cabeça e o Espírito Santo me levou a Jerusalém nas visões de Deus. E aí então Ezequiel vai e está lá no templo. E essa visão do capítulo 8 é terrível, terrível. Muitas vezes a gente faz as coisas achando que ninguém está vendo. E a gente perde a consciência da presença de Deus. Eu tenho falado muito sobre isso. Ore e peça para Deus te dar consciência da presença dele. Por quê? Nós sabemos que Deus é Espírito e nós sabemos que Ele está conosco. Mas tanto na luta como na bonança, quando está tudo bem, a gente perde a consciência disso muitas vezes. Porque eu tenho certeza absoluta que se eu visse Deus, se eu visse o que Ezequiel está vendo aqui, se eu visse Jesus em carne e osso, agora, aqui comigo, possivelmente eu nem estaria sentado do jeito que eu estou. Vou até dar uma ajeitadinha aqui, porque eu sei que Jesus está aqui. Né? A gente não ia sentar tão torto, a gente não ia sentar tão mal, a gente já ia dar uma ajeitada. Por quê? É o Rei dos Reis. Então nós precisamos sim orar e pedir consciência da presença de Deus. Porque a gente sabe que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele está aqui comigo, Ele está aí com você. Mas a gente perde a consciência. Por que a gente perde a consciência? Porque somos seres humanos e a gente se envolve com as coisas do dia a dia. A gente se envolve com as coisas a fazer, a gente se envolve com a casa, com o trabalho, com o filho, com o vizinho, com tudo que a gente tem para fazer. E nesse se envolver, a gente perde a consciência. E a gente acaba agindo como somos realmente. A gente perde a paciência, a gente, né, se irrita, pode até não deixar sair essa irritação muitas vezes, mas fica aqui dentro a gente fica ali remoendo. E se a gente tivesse consciência da presença de Deus, tudo seria tão mais diferente. A gente ia glorificar mais, falar mais com Deus, orar mais, perder menos a paciência, seríamos muito diferentes do que nós somos mesmo. Então, vamos orar. Eu tenho orado, Senhor, me dá consciência da Tua presença. Que eu possa me lembrar em todos os momentos que Tu estás aqui comigo. Não só para não ter medo diante de uma luta, diante de uma adversidade, mas também para que eu peque menos. Que a minha boca peque menos, que os meus pensamentos pequem menos. Porque se nós tivermos consciência da presença de Deus, as coisas ficam muito diferentes. Por isso que eu falo que esse capítulo 8 ele é terrível, porque ele mostra que mesmo lá no escondido, quando a gente acha que ninguém está vendo, Deus está vendo. Vamos ver isso? Versículo 5. Então ele me disse, veja, o ele está com letra maiúscula. Então ele me disse, filho do homem, ergue os teus olhos agora na direção do caminho do norte. Então Deus falando com Ezequiel ali na porta do templo de Jerusalém. Então eu ergui os meus olhos na direção do caminho do norte, e eis que na direção norte do portão do altar estava esta imagem de ciúmes, a entrada. Veja ali, né, que fala assim, ó, no portão do altar. Esse não é, tinham 2 altares lá no templo de Jerusalém. Tinha esse altar ali mais inicial, mais ali na entrada, que é o altar de bronze, onde os sacrifícios onde aconteciam os sacrifícios, né? E tinha o altar, então, lá dentro, no Santo dos Santos. E disse-me ele ainda, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel está fazendo aqui, para que eu me afaste do meu santuário? Mas ainda verás abominações maiores. Então Deus está falando, olha, você está vendo o que está sendo feito aqui? Aqui é a entrada. Aqui é um lugar que todo mundo vê. Mas você está vendo? Então tem coisa pior. E levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede.
E então ele me disse: filho do homem, cava agora naquela parede. E quando eu cavei naquela parede, vi que havia uma porta. E me disse: então, entra e vê as abominações malignas que eles fazem aqui. Mas essa porta, simbolizando, né, apontando, eu sempre falo, o Velho Testamento aponta para Cristo. Então aqui como que aponta para Cristo, e sabemos que a porta é Cristo. Então essa porta estava vedada, tinha uma parede ali, tá? Uma parede de separação. E aí Ezequiel então cava ali, cava e vê. E entrei e olhei. Eis que toda forma de répteis e animais abomináveis, ou seja, coisas que não deveriam estar na casa de Deus, e todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E isso aconteceu. Teve lá no início do reinado de Zedequias, nós vimos no livro de Jeremias, o Zedequias tentou fazer aliança com Faraó, lá no comecinho, né, do reinado dele. E aí, para tentar fazer essa aliança, ele fez com que o quê, né? Ele permitiu que muitas coisas do Egito, principalmente desenhos, fossem feitos, entrassem ali no culto deles, no templo, inclusive fossem desenhados nas paredes. Tá? Foi Zedequias que permitiu isso. Versículo 11. E diante deles estavam em pé 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e no meio deles estava Jaazanias, filho de Safã, e cada um deles tinha em sua mão o seu incensário, e uma nuvem espessa de incenso subia. Então veja, era um quarto, era um lugar, uma sala específica, com idolatria egípcia, com coisas do Egito, no templo de Deus. E estavam ali então, né, esses 70 homens dos anciãos da casa de Israel, ali, oferecendo incenso, fazendo, né, praticando essa idolatria. E cita aqui, né, Jaazanias, filho de Safã. Esse Safã havia participado da reforma religiosa feita por Josias, o pai de Zedequias. Então, só para a gente ter ideia ali do que foi isso, do que foi essa profanação. Esse Jaazanias, né, tinha ali então mais irmãos que foram amigos de Jeremias. Nós vimos isso lá em Jeremias 26, Jeremias 27. Depois, quando Jeremias volta a contar a história dele, né, a vida pessoal dele em Jerusalém, lá em Jeremias 36, nós vimos um pouco de citação que traz essa parte aqui da história. E aí Deus disse para Ezequiel: filho do homem, viste o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem, olha que terrível, versículo 12, o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. Então os homens negam aqui, né, um juízo. Eles dizem, Deus nos abandonou, não vai acontecer nada, o Senhor não vê o que está acontecendo aqui. E se não bastasse eles estarem profanando o templo, terem permitido aqueles ídolos ali, terem feito essas pinturas egípcias, estarem ali oferecendo incenso para essas idolatrias, se não bastasse tudo isso, tem mais. Versículo 13, Deus fala assim, e ele me disse, tornarás a ver ainda maiores abominações do que aqui esses fazem. Veja, Deus está mostrando isso para Ezequiel. Ezequiel está lá cativo, lá no cativeiro Babilônia, longe, 1.300, 1.350 quilômetros longe de Jerusalém. Deus traz em espírito Ezequiel aqui em Jerusalém, no templo de Deus, para mostrar o que está acontecendo. Versículo 14, ele então levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está na direção do norte, e estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Tamuz era ali do povo fenício, né? Um ídolo ali do povo fenício. E disse-me ele, viste, filho do homem, verás ainda maiores abominações do que estas. Versículo 16, e ele levou-me para o átrio interno da casa do Senhor, e eis que na porta do templo do Senhor, entre a varanda e o altar, estava um cerca
de mais ou menos 25 homens com as suas costas viradas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então ele me disse: viste isso, filho do homem? A casa é coisa de pouca monta para a casa de Judá? Por eles haverem enchido a terra com violência, tornam a me provocarem a ira. E eles chegando o ramo ao seu nariz. Portanto, também eu procederei com fúria, o meu olho não poupará, nem terei piedade, e ainda eles gritem nos meus ouvidos com voz alta, eu não os ouvirei. Então, o capítulo 8 é triste porque as pessoas estão ali fechadas em suas salas, fechadas em seus espaços, achando que Deus não está vendo e falando, defendendo isso. E estão adorando todos os tipos de deuses. Adorando o sol. Nós conhecemos hoje, sabemos de povos importantes que adoram o sol. Pesquisem ali sobre o Tammuz e vejam onde reflete hoje esse Tammuz hoje, que eu falei que era um ídolo ali do povo da Fenícia, o povo fenício. Envolve então um rapaz, um jovem que morreu quando estava ali no seu auge de vida, de tudo, e a adoração a esse Tammuz envolvia então orgias e uma série de coisas. E nós temos hoje a adoração que envolve influências desse Tammuz no nosso tempo moderno. Não vai dar tempo aqui, mas pesquise sobre Tammuz, ore e leia esse capítulo 8 de novo e peça para Deus desvendar os seus olhos se você, assim como eu já orei, não está também praticando algum tipo, alguma forma ou algum nível de idolatria. Idolatria é muito diretamente ligado a ídolos, formas, esculturas e uma série de coisas, imagens, mas também pode ser algo que está só aqui no coração. Assim como Deus falou aqui com Ezequiel, mostrou para Jeremias que o povo estava com arrependimento que era superficial, ou seja, que não era um arrependimento, porque o coração estava duro como uma pedra. Amém? Estamos encerrando então, lembrando, Deus já renovou suas misericórdias para o nosso dia hoje e cabe a nós fazer do dia um dia bom, um dia diante de Deus. Colossenses 3:23. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe.